Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós vamos continuar a criação da nossa API, que nós vamos consumir usando a aplicação React. Na semana anterior, nós criamos o controlador Alunos Controller. Eu vou abrir aqui o projeto no controlador Alunos Controller, que nós criamos na aula anterior, e nós já injetamos uma instância do nosso serviço aqui no construtor do controlador. Lembrando que o nosso serviço, ele usa o contexto e assim nós podemos, com a instância do serviço, usando o contexto, persistir e acessar as informações no banco de dados. Então, nesta semana, nós vamos concluir o controlador Alunos Controller, definindo os endpoints dos serviços que a nossa API vai expor. Para isso, eu vou usar os verbos http get, post, put, delete e vou usar alguns recursos que eu vou explicar aqui nesta aula. Então eu vou agora definir os métodos que vão ser todos assíncronos e eu vou usar os recursos oferecidos aqui, pela classe base controller base, que oferece suporte ao controlador MVC sem o suporte às views. Essa classe, ela fornece acesso a várias propriedades e métodos, como o bad request, not found, o ok, o create at result e outros recursos. Aqui no controlador, observe que eu tenho também definido o atributo API Controller, que permite acionar automaticamente erros de validação para uma resposta HTTP 400 e também torna desnecessário eu definir explicitamente os atributos from body, from root, from form, from server. Mesmo assim, eu vou utilizar esses atributos aqui em alguns endpoints apenas para deixar claro a intenção. Então, o recurso API Controller e Controller Base é usado em conjunto para permitir o comportamento específico do REST aqui nesse controlador ASP.NET Core. Outro recurso importante é aqui o atributo route, que permite eu definir o roteamento. Observe que isso é possível porque aqui na minha aplicação, aqui no Startup, eu tenho definido aqui e habilitado o middleware de roteamento. E eu tenho também o mapeamento dos endpoints. Então, graças a isso é que eu posso definir aquele atributo route e definir o roteamento na minha API. Então agora eu vou iniciar definindo os métodos get. Os métodos get, eles permitem eu consultar recursos, obter recursos. Então com o get eu vou geralmente obter um ou mais de um recurso existente. Então eu vou definir aqui um método action, que vai ser público. Aqui eu vou definir ele como assíncrono, então eu vou usar a classe task e aqui eu vou usar o action result. Eu vou explicar esse action result e também vou definir aqui que eu quero retornar uma lista de alunos. Então eu vou usar aqui, eu vou explicar esse também async enumerable e de aluno. Então aqui eu preciso dar um nome aqui para esse endpoint que eu vou chamar get alunos. Na verdade, o que vai mandar aqui não é bem um nome que eu dou aqui para o método, é o verbo que eu defino aqui, http get. Então tá aqui a assinatura do método getAlunos, onde eu estou retornando aqui uma lista de alunos. Então eu vou incluir algumas referências aqui no task, no async enumerable, que é o que está lá em System Collection genérico, e na minha entidade aluno. Então agora ele está reclamando porque eu não estou retornando uma lista de aluno aqui. Então vou explicar o que foi feito aqui. Aqui eu tenho que definir ele como assíncrono também. Então o task significa que essa é uma operação assíncrona. O action result permite que eu retorne o tipo do response ou qualquer outro resultado da action. Então usando o action result eu posso retornar um tipo derivado, né? Eu posso retornar um tipo específico ou uma resposta do tipo da API, que é o response da API. E esse async enumerable, ele está sendo usado pelo seguinte: nas versões anteriores, a ASP.NET Core 3, geralmente a gente usava aqui, enumerable. Eu usava enumerable. Então, com isso, o que acontecia? Quando eu usava enumerable, eu tinha uma iteração de coleção síncrona no serializador. Então, o resultado é que havia um bloqueio de chamadas e um potencial, problema
de privação lá no pool de threads. Então, para evitar isso, a gente usava o toList async. Então, a partir da ASP.NET Core 3.0, eu posso retornar eAsync enumerable no método action. E com isso, eu não vou ter mais uma interação síncrona. E ele vai ser tão eficiente como o enumerable. Então, agora aqui na definição do método, eu vou usar um bloco try-catch para tratar os erros. O mais indicado é você criar um tratamento de erros global e deixar o código do controlador limpo, sem usar try-catch. Mas eu vou usar um try-catch aqui para simplificar. Então, aqui eu estou definindo aqui um try-catch e aqui eu tenho que toda a Web API ela tem que retornar um código de status e um recurso, dependendo do tipo de ação que você está definindo. Então aqui no try eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero retornar uma lista de alunos, então eu vou definir uma variável alunos, vou usar a instância do meu serviço, né? Eu já tenho um método preparado para retornar isso lá, que é getAlunos, ó. Então aqui tenho que usar o operador await aqui, por quê? Porque o getAlunos, eu vou lá na implementação, ó, ele é assíncrono, tá vendo? E ele está usando um toList assim. Então aqui no controlador, eu tenho que definir o método getAlunos como assíncrono e eu tenho que usar o await aqui, porque getAlunos é assíncrono. Aqui vai me obter, ó, uma lista de alunos, ó, e enumerable de aluno. E eu vou simplesmente dar um return aqui. Então aqui, ó, eu vou usar o recurso do controller base. Eu vou dar um OK, que é um objeto, ó, que vem lá de controller base, e aqui eu vou passar o recurso que eu estou obtendo, que é a lista de alunos. Aqui, olha, no try-catch, se alguma coisa der errado aqui, eu posso simplesmente fazer assim, ó, dar um return, dar um bad request. Posso fazer isso e definir aqui, ó, request invalid. Agora, se eu quiser ser mais detalhista, eu posso fazer assim, ó, return, aí eu vou definir status code, e aqui, ó, eu vou definir status codes, tem que incluir uma referência aqui, ó, para status codes, e aqui eu tenho acesso aos códigos de status, tá vendo? Ó? Então aqui eu vou retornar 500, internal server error. E aí eu posso inclusive definir uma mensagem aqui, erro ao obter alunos. Então eu posso retornar um desses dois tipos de retorno, se alguma coisa der errado aqui. Outro recurso que eu poderia usar aqui, eu vou mostrar, é um recurso disponível aqui nesse namespace aqui, ó. Aqui eu posso especificar os códigos de status HTTP que podem ser retornados. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, eu quero trabalhar aqui apenas com 200 OK ou 400 bad request. Se eu quisesse trabalhar com o 500 internal server error, eu poderia definir aqui, né, ó, produces, response, type, status codes, dou um ponto e vem aqui, ó, 500 internal server error. Então, com isso, eu estou especificando que eu vou tratar basicamente esses tipos de retorno. No nosso caso aqui, então eu não estaria usando este. Então, esse é um recurso que eu posso usar. Não vou usar para não poluir o código com isso, mas eu vou deixar aqui porque é um recurso que você pode usar nas suas APIs. Um outro recurso que eu posso usar é restringir o formato de resposta da minha API, porque o retorno aqui vai depender da negociação de conteúdo. Se o meu usuário esperar o retorno no formato XML, eu posso retornar XML. Por padrão, o retorno é no formato JSON, mas se eu quiser restringir, eu posso vir aqui e definir assim, ó, produces, e aqui eu defino um tipo de retorno que eu quero, que é application. Pronto, então agora essa minha API, com esse atributo, só vai retornar os dados no formato JSON. Então eu também não vou usar esse recurso, mas ele existe. Por padrão, o retorno é JSON, e se o seu cliente solicitar o formato XML, nós podemos tratar isso e retornar XML. Então aqui eu defini o meu endpoint para retornar uma lista de alunos. Então já vamos fazer o teste. Eu vou executar aqui, ó, a minha API, vou usar o ES Express. Ó, ele já abriu aqui e ele vai apresentar a interface do Swagger. Note que eu só tenho um GET, que é minha API aluno. Para me testar, eu clico em get, dou um tryout e vou mandar ele executar. Ele tem que retornar a lista de alunos que está lá no meu banco de dados. Olha aqui, ó, Maria da Penha e Manuel Bueno são os dois alunos que eu tenho cadastrado. Então ele retornou uma lista de alunos. Observe o status codes aqui, ó, 200. E aqui note que eu tenho aqui o formato JSON, eu tenho um array, né, ó.
que eu estou abrindo o colchetes, estou abrindo chaves, retorno um aluno, abro chaves novamente, fecho, retorno outro aluno e fecho o colchetes. Então eu tenho um array de alunos, que é uma lista de alunos. Então esse é o nosso primeiro endpoint que está funcionando. Então eu vou parar, agora eu vou definir o endpoint que retorna uma lista de alunos por nome, é um get também. Então eu vou copiar aqui, ó, a assinatura do método para mim ganhar tempo. Então aqui, ó, ele vai ser um HTTP get, aqui eu vou chamar get alunos by name, eu estou misturando inglês com português aqui, tá? Isso aqui eu estou fazendo por questões didáticas. Então aqui nesse get eu vou retornar uma lista de alunos, vou deixar aqui o async enumerable, vou usar o try-catch, vou até copiar e colar esse try-catch aqui, ó, para ganhar tempo. E aqui eu vou só retornar o bad request porque ele é menos verboso. Aí fica até o critério se você quiser retornar o status 500 internal server. Então aqui naturalmente o método que eu vou usar aqui, ó, vai ser outro, né? Lá no meu serviço vai ser alunos by nome. E aqui nessa assinatura eu tenho que alterar, eu tenho que informar aqui para o meu get alunos por nome. Deixa eu ver como eu defini aqui no serviço, né? Get alunos by nome. Então aqui, ó, no get alunos by nome eu tenho que definir que eu vou receber um nome via query string. Então eu uso from query aqui, ó, from query e string nome. Vou jogar isso aqui para baixo. Então, ó, tá o nome aqui do meu endpoint. Ele é um get e eu vou passar aqui para ele uma string nome no query string. Então aqui, ó, eu vou passar no get alunos by name o que eu estou recebendo ali. Então ele vai me retornar uma lista de alunos que atende esse critério. Aqui o nome pode ser parcial, como eu já expliquei na implementação. E aqui, olha, eu posso fazer o seguinte, aqui também eu poderia fazer o tratamento que eu vou fazer aqui, né? Então aqui eu posso fazer assim, ó, se alunos for igual a null, então significa que eu não tenho nenhum critério que atenda esse aí. Então eu vou dar um return not found e vou usar aqui, ó, a interpolação de string e vou exibir uma mensagem aqui, ó, não existem alunos com o nome, não, com o critério, aí aqui eu vou colocar nome. Então eu fiz uma busca usando aqui um critério, ele foi lá, se ele retornar null, então não tem um aluno com esse critério. Caso contrário, eu retorno a lista de alunos. E se acontecer algum problema aqui, eu retorno um bad request. Então eu vou executar e nós vamos testar esse método aqui. Nós vamos ver que nós vamos ter um pequeno problema e eu vou explicar depois o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Então ó, eu tentei carregar aqui a minha API e ela deu um erro aqui, ó. Failed to load API definition. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ó. Como eu falei, o que manda aqui nos endpoints não é o nome, não é porque eu tenho um nome diferente aqui, ó, get alunos e get alunos by ID. A API, ela entende e ela olha aqui para o get, ó. Eu tenho dois gets, então eu tenho que definir uma rota diferente para esse meu segundo get aqui, senão ele está usando a mesma rota, API alunos, e eu tenho dois endpoints que está atendendo nessa rota, então a API ela não sabe como ela tem que se comportar. Para resolver isso, eu poderia usar um atributo route aqui, ou eu poderia fazer assim, ó, definir uma rota direto no HTTP. Então eu vou chamar assim, aluno por nome. Pronto, então agora eu tenho dois endpoints get, só que um vai atender em API alunos e o outro vai atender em API alunos por nome. Então agora eu vou executar novamente a minha API e nós vamos ver o resultado aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Ó? Agora ele me mostrou os dois gets. Esse nós já testamos, vamos testar esse. Então eu vou testar um get aqui, vou dar um tryout, eu vou colocar aqui, ó, CA. Vamos ver, ele vai procurar então um nome que contenha esses dois caracteres, CA. Vou mandar executar, vazio. Deixa eu ir aqui no get e ver qual é o nome que tem aí. Maria da Penha e Manuel Bueno. Então realmente não tem CA. Eu vou colocar MA. Então vamos lá. Vou retornar aqui, ó. Vou colocar MA. Man. Aí ele vai pegar só um, ó. Olha lá, Manuel. Se eu colocar MA, ele vai retornar os dois, ó. Porque tem Maria, MA e Manuel. Se eu colocar PE, só vai retornar Maria da Penha. PE. Então o nosso segundo endpoint também está funcionando. Vamos retornar. Então agora eu vou definir o outro get, que vai ser retornar um aluno pelo ID. Então eu vou vir aqui, eu vou até copiar e colar aqui, ó, essa assinatura. Então, ó, aqui não vai ser alunos por nome, né? Eu vou até deixar em branco aqui. E aqui vai ser, eu vou chamar de get aluno. E aqui eu tenho que passar, ó, no corpo do request,
o ID do aluno. Então e aqui eu não vou retornar uma lista de aluno, né? Eu vou retornar apenas um aluno. Então tá aqui o meu get. Então aqui eu tenho que definir no get que eu vou passar um parâmetro. E eu faço isso entre chaves. Então vou falar que eu quero um ID e vou usar uma restrição aqui. Ele tem que ser um valor inteiro. E outra coisa, como eu vou usar esse método para retornar um aluno no post, eu vou definir aqui, ó, um nome aqui que eu vou chamar de getAluno. Vou usar o mesmo nome, getAluno. Aqui eu esqueci de fechar aspas, então olha, eu estou definindo aqui, ó, uma rota getAluno para esse meu endpoint. Então o que está valendo, ó, é essa rota, getAluno. E agora eu vou dar o try-catch, né? Try-catch, return bad request, e aqui, ó, eu vou dar um var aluno igual, vou usar a instância do meu serviço, né? Aluno service, e vou usar o método getAluno e vou passar o ID que eu estou recebendo aqui, ó. Então aqui eu vou verificar, ó, se o aluno foi igual a null, eu vou retornar uma mensagem de erro. Então eu vou copiar e colar ali e vou ajustar aqui. Então aqui é aluno, né? Não existe aluno com ID igual ID. Pronto. Caso contrário, return, vou dar um OK, que aí ele retorna 200 e retorna o recurso que ele obteve. Então o OK aqui, ó, ele vai me retornar um 200, que o processamento foi realizado com sucesso. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ele vai retornar um código de status 200 e os alunos. Aqui ele vai retornar o código de status 200 e o aluno. Aqui ele está reclamando porque eu preciso definir isso aqui como assíncrono. Então eu tenho que usar o await, usei o async aqui. Então eu estou passando o ID, usando o serviço ele vai buscar o aluno com esse ID lá na base, retorna. Se for igual a null, significa que ele não encontrou. Aí eu dou uma mensagem para o usuário. Se ele encontrar, eu retorno 200 e o aluno. Caso contrário, eu dou um bad request, que é 400. Então vamos testar esse endpoint no Swagger. Então agora eu já tenho API alunos, ó, o ID, que é o parâmetro que eu estou passando. Então vamos ver qual um ID que existe aqui, ó. Vou executar 1 e 2. Então eu vou recolher aqui, vou dar um tryout aqui e vou passar que eu quero retornar o aluno de ID igual a 2. Olha lá, ó. ID igual a 2, Manuel Bueno. Então esse endpoint está funcionando, ó, 200 e o recurso retornado. Vamos continuar. Até agora eu defini 3 gets. Um para retornar uma lista de alunos, um para retornar uma lista de alunos pelo nome, como critério, né? Como uma string aqui, que ele vai verificar se o nome contém a string, e um para retornar um aluno pelo seu ID. É tudo get, né? Então observe que agora eu preciso definir um endpoint para criar um recurso, e para isso eu vou usar o post. E no post, quando nós criamos um recurso numa API, é recomendado que se faça o seguinte: eu tenho que retornar o código de status da HTTP 201 para indicar que o recurso foi criado com sucesso. E além disso, eu tenho que retornar o recurso que eu criei, e eu tenho que adicionar um cabeçalho location na resposta, no response. Esse cabeçalho ele vai especificar a URI do objeto aluno recém-criado. Foi por isso que eu defini aqui especificamente um endpoint getAluno, porque eu vou usar ele aqui no post. Então aqui agora, ó, eu vou usar um HTTP post, vou criar um recurso e aqui ele vai ser um método público assíncrono, vou usar um task, vou usar um action result para mim poder retornar um recurso específico ou um status code, né? E aqui, ó, eu vou usar o nome create, vou passar o aluno que eu quero criar, os dados do aluno, né? Basicamente, essa é a assinatura do HTTP post para criar um recurso. Então aqui, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar esse try-catch aqui, ó, do get. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu não preciso desse var aluno. Eu estou recebendo, ó, no corpo do request o aluno. Os dados do aluno, porque aluno é um tipo de aluno, né? Então aqui eu vou usar o serviço e vou usar o método create aluno.
E eu tenho que passar o aluno que eu estou recebendo ali com os dados. E aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse aluno. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou dar um return e eu vou usar o created at result. At root, né? Pode usar o at root. Vou dar um name of, vou dar get aluno, que é o nome que eu defini aqui, ó, para o meu endpoint, ó. Ele vai usar esse get aluno para obter o recurso que foi recém-criado. Então eu tenho que passar aqui para ele o ID, né? Que vai ser obtido lá do aluno ID e o tipo é aluno. Pronto. Com isso, ó, o created at result, ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai retornar 201, significando que o recurso foi criado. Ele vai colocar no cabeçalho location a URI do objeto. Aí ele vai chamar aqui o get aluno. Então eu estou usando o name of aqui, ó, porque é uma boa prática eu fazer isso, porque se eu alterar aqui, ó, o nome get aluno, então aqui vai dar um erro. Se eu fizesse assim, ó, e eu alterasse aqui, ó, isso aqui eu só ia perceber o erro em tempo de execução. Agora usando o name of aqui, se eu alterar aqui, ele já vai me dar erro aqui. Então ele vai me retornar, ele vai usar o get aluno e vai me retornar o recurso recém-criado. Então esse create at result ele é usado somente no post, porque ele retorna 201, recurso criado, e usa o get aluno aqui para retornar os dados do aluno que eu acabei de criar. Aí ele, para fazer isso, ele pega o ID que ele criou, passa aqui para o get aluno e retorna. Então isso aqui ele já me retorna o 201 e o recurso recém-criado. Caso contrário, ele dá um bad request. Então vamos testar isso aqui. Então eu vou executar novamente a nossa API e vamos testar o post, que é criar um recurso. Ó, tá aqui o post. Ó. Então eu vou clicar aqui, vou dar um tryout. Então para mim testar, eu não preciso informar o ID, porque o ID ele é gerado incrementalmente. Eu vou usar aqui, ó, um nome como teste de inclusão. Vou colocar um e-mail aqui como teste@email.com.br. Idade aqui eu vou colocar 99. Então, eu vou passar aqui, ó, no body do request os dados do aluno que eu estou criando. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, não vou colocar um breakpoint aqui, e nós vamos ver os dados sendo recebidos aqui, ó. E aí ele vai chamar aqui o método create aluno do meu serviço. Retornando a API, eu vou clicar em executar. Ó, ele já caiu aqui na minha API. Ó, os dados do aluno que ele está recebendo. Ó, o e-mail. Observe que o ID está 0. Por quê? Porque eu não informei e ele vai criar automaticamente a idade e o nome. Tá vendo? Então se eu clicar aqui e mandar ele continuar, olha aqui, ó, ele retornou o ID igual a 3, o nome teste de exclusão, o e-mail e a idade. Tá vendo? Ele criou o recurso e retornou 201. Então tá ok também aqui. Vamos fechar aqui. Vamos agora definir o endpoint para alterar os dados de um aluno. Então, ó, eu vou copiar aqui, ó. Para mim alterar, eu uso HTTP put. Eu vou definir um método que vai ser assíncrono. Vou usar o action result. Aqui eu vou chamar ele de, podia chamar de update ou edit. Então aqui para mim editar um aluno eu tenho que passar o ID do aluno e no corpo do request from body eu vou passar os dados do aluno. Então aqui eu vou copiar e colar esse try catch aqui, bad request. Então naturalmente aqui, ó, eu vou fazer o seguinte nesse try catch aqui eu vou mudar aqui o código. Então ó, quando eu vou alterar os dados de um recurso existente, eu tenho que passar o ID e os dados que eu estou querendo alterar. No put eu posso retornar o 204, que é non-content, ou 200, se a operação for realizada com sucesso. E uma característica do put é que quando eu uso o put, eu tenho que fazer uma atualização completa, ou seja, eu tenho que informar todos os valores, mesmo os que eu não for alterar. Se eu quiser definir apenas os dados que devem ser alterados, eu tenho que usar um outro verbo, é o verbo pat. O put não, eu tenho que informar todos os dados. Então aqui no aluno eu vou passar tudo, mesmo os dados que eu não estou alterando. E tenho que passar o ID. Então uma verificação que eu posso fazer, aqui eu poderia verificar o ID, poderia verificar o aluno. Para simplificar aqui, ó, eu vou dar um if, vou dar aluno ID, que é o ID do aluno, vou verificar se os dados do aluno que eu estou passando aqui é igual ao ID que eu estou passando aqui. Então, ó, eu tenho que informar, eu quero alterar o aluno de ID 1 e eu tenho que passar o ID aqui com o mesmo que eu informei aqui. Então eu verifico isso. Se for igual, então eu vou usar a instância do aluno service e vou dar um update aluno, ó, e vou passar os dados do aluno que eu
passei no request. Aqui eu tenho que dar um await, né? Com isso ele vai atualizar. E aqui, ó, eu poderia retornar no content. Aqui ele vai retornar apenas 204, só isso. Ou posso retornar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um retorno ok, que é 200, e vou fazer assim, ó, eu vou usar uma interpolação de string e vou falar assim, ó, vou dar uma mensagem para o usuário. Aluno com ID igual. ID foi atualizado com sucesso. Pronto. Eu poderia até retornar o aluno aqui que eu alterei, né? Mas geralmente a recomendação é você ou retornar 204 ou 200 com uma mensagem, né? Então eu vou seguir a recomendação. Aí eu vou fazer o seguinte, se isso aqui for diferente, eu vou dar um bad request. Significa que eu informei um ID diferente daquele que eu quero alterar. Então eu vou falar assim, ó, dados inconsistentes. Caso contrário, eu dou aqui um retorno, um bad request. Estou simplificando aqui, tá? Poderia verificar o ID, verificar o aluno, se eu passei aqui os dados é igual no, mas eu fazendo essa verificação, eu já vou ter aqui uma validação razoável. Então vamos testar aqui a implementação desse método, que é um HTTP put, que vai permitir eu alterar os dados do aluno. Então aqui o put, ele sempre vai fazer uma atualização completa. Por que que isso é necessário? Porque é uma característica do put. O put, ele é idempotente, ou seja, ele vai produzir o mesmo resultado, mesmo que a solicitação seja feita várias vezes. Então é por isso que eu tenho que passar todos os dados, mesmo aqueles que eu não forem alterar. Então eu vou executar e vamos testar o put aqui, que é a alteração dos dados de um aluno. Ó, tá aqui, ó, o put. Então olhando aqui, ó, eu já percebi que eu cometi um erro, que foi o seguinte, ó, como que eu vou receber esse ID aqui? Então eu tenho que, da mesma forma, eu tenho que definir aqui o parâmetro que eu vou receber aqui, que é o ID, né? Eu tenho que informar para a API. Então, isso eu faço da mesma forma que eu fiz no GET, quando eu obtive um aluno por ID. Eu tenho que informar, ó, eu vou passar um ID e eu vou restringir aqui e falar que ele tem que ser inteiro. Então, ó, esse ID aqui é o que eu espero receber aqui e os dados do aluno estão vindo no corpo do request. Então, agora sim, ó, se eu fosse testar, não ia funcionar, tá? Por isso que eu já estou adiantando aqui. Olha aqui, agora o put, ó, o parâmetro ID que eu tenho que passar aqui. Então, vamos lá, vamos fazer o teste. Deixa eu pegar um aluno aqui que tem um ID que eu conheça. Vamos retornar todos os alunos. Esse ID 3 aqui, ó, teste de inclusão. Vamos alterar ele. Então vamos lá, vamos aqui em input, dar o tryout. Então, ó, eu tenho que passar o ID que eu quero alterar 3. Então aqui, ó, eu tenho que informar 3. Se eu informar diferente aqui, vai dar o bad request. Então eu vou colocar aqui, ó, Paulo Machado. Então eu vou colocar um e-mail aqui, paulo@yahoo.com. Colocar a idade aqui 34. Pronto, ó. Informei o ID, o nome, e-mail e a idade. Então vamos colocar o breakpoint aqui e vamos fazer o teste. Vou mandar executar, ó, ele já caiu aqui, ó, os dados do aluno, ó, ID 3, idade 34, nome Paulo Machado e o e-mail. Então estou alterando tudo. E o ID, ó, 3, então ele vai verificar ID 3 e ID 3, então ele vai atualizar e vai me dar esse retorno, ó, 200 ok e essa mensagem. Mandando executar. Olha aqui, ó. Aluno com ID 3 foi atualizado com sucesso, 200 ok. Então vamos ao nosso último endpoint, que é o delete. Aqui, ó, eu vou definir aqui, né? Eu vou copiar e colar essa assinatura. Eu vou copiar e colar esse método inteiro para ganhar tempo, né? Então, ó, agora é HTTP, não é mais put, né? É delete. Eu vou ter que passar o ID do aluno que eu quero excluir. Aqui eu vou definir o nome dele diferente, vou dar um delete aqui. E aqui eu só vou passar o ID, só preciso do ID. Então aqui eu vou dar um try catch, então eu não preciso verificar isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou dar um var aluno, vou usar o meu serviço, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. E vou obter o aluno pelo ID, vou dar um get aluno, vou ver se existe um aluno com esse ID que eu estou passando aqui, né? Se esse aluno não existir, ou seja, se ele existir, vamos usar uma lógica diferente. Se ele existir, null, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou usar o meu serviço, né? E vou deletar o aluno, vou dar um delete aluno, e aí eu vou usar esse aluno que ele obteve, ó. Vou pegar esse aluno aqui, ó. Aqui tem que ser um await, né? Aqui eu vou dar um return, ok, e vou usar aquela interpolação de string e vou informar assim, ó, aluno de ID igual foi excluído com sucesso. Então, se o aluno for igual a null,
Então eu vou dar um else aqui e aqui eu vou dar um return not found, ele não encontrou o aluno, né? Então eu vou colocar uma interpolação aqui, uma mensagem, né? Aluno com ID igual não encontrado. E aqui eu retorno um bad request. Aqui ele está reclamando aqui porque isso aqui é um método assíncrono, né? Então ele vai me retornar um aluno, ó, aí esse aluno que ele retornou, eu vou excluir. Retorna uma mensagem, caso contrário, se esse aluno ele não localizou, aqui, vai ser igual a null. Então eu retorno essa mensagem aqui. E se acontecer algum problema aqui, eu dou um bad request. Então vamos lá. Então eu tenho que passar o ID do aluno e aqui eu uso o meu serviço para excluir o aluno. Então vamos testar esse último endpoint aqui e encerrar essa aula. Então tá aqui, ó, o delete. Deixa eu ver qual é o aluno que eu vou excluir aqui. Eu vou mandar ele executar. Eu vou excluir o aluno de ID igual a 3, esse aqui, ó. Então vamos lá. Então eu vou dar delete, vou dar um tryout, tem que passar o ID, ó. Se eu passar um ID que não existe, eu vou colocar aqui, ó, 55. Daí execute, ó. Aluno com ID 55 não encontrado. Ah, beleza. Então vamos dar agora um igual a 3. Manda executar. Aluno de ID igual a 3 foi excluído com sucesso. Para verificar isso, eu vou mandar ele retornar aqui todos os alunos. Agora eu só tenho 2 alunos, tá vendo? Eu excluí o aluno de ID igual a 3. Então, com isso, nós implementamos todos os nossos endpoints e nós testamos todos eles. Está tudo funcionando. Na próxima semana, eu vou iniciar a parte do React. Nós vamos iniciar com o React para consumir essa API. Até lá!